Boa tarde a todos. É uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje, para que eu possa, então, falar sobre aplicações clínicas da vitamina D na prevenção, tratamento das doenças, e vamos falar um pouco também dos benefícios da vitamina D na gestação. Então, a importância da vitamina D se deve ao fato de que 24 milhões de portadores existem de doenças autoimunes nos Estados Unidos. Nós temos 1 milhão de casos novos por ano. São gastos 400 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos, e aí nós estamos considerando gastos de medicação. Tentem imaginar que no Brasil o governo paga a medicação, imunossupressores, imunobiológicos, isto custa realmente uma fortuna. O tempo que o indivíduo fica afastado do seu trabalho em função da doença autoimune. E existe uma projeção de gastos, nós já estamos nesse ano, de 400 bilhões de dólares anuais. Então, é uma fortuna que se gasta e o número de doenças autoimunes é muito grande. O problema da vitamina D é que as fontes são poucas. A alimentação quase não tem vitamina D. Nós podemos dizer que o salmão tem vitamina D, mas se não for criado em cativeiro, e isso é um problema, né? A exposição solar é o que está de graça aí, mas as pessoas não sabem o horário, nem como ir, e existe uma guerra da indústria que produz filtro solar para fazer com que as pessoas não vão para a praia, não vão para o sol sem filtro solar. Há uns 10, 15 anos atrás, teve uma propaganda maravilhosa para usar filtro solar. Quem tiver curiosidade, põe no YouTube, filtro solar Pedro Bial. Ele é o que fala aqui, e vocês vão ver, aparece assim um paraninfo de uma universidade fazendo seu discurso. E ele começa o discurso dizendo: se eu tivesse só um conselho para dar para vocês, eu diria: usem filtro solar. Imagina só, se eu tivesse no lugar dele, quanto que eu teria ganho da indústria para fazer esse discurso. Bom, e aí a propaganda é maravilhosa, com gente saudável, dançando, pulando, gente linda, em vez de mostrar pessoas com esclerose múltipla, com raquitismo, com todas as doenças que a vitamina D, quando nos falta, produz. E nós temos a suplementação. Essa é a forma que nós conseguimos para termos vitamina D adequada. Existe uma questão da distribuição geográfica da vitamina D. O Michael Holick, que é o pesquisador maior em termos de vitamina D de Boston, de Harvard, ele escreve no livro dele, Vitamina D, que começaram a ver que quanto mais a gente se afasta da linha do Equador, mais nós temos, por exemplo, esclerose múltipla. Eu vou falar muito em esclerose múltipla porque é a mais comum das doenças autoimunes. E, junto à linha do Equador, nós não temos tanta doença autoimune. E isso, obviamente, é pela exposição solar. Então, aqui nós vemos que no hemisfério norte, até porque existe uma população maior, é onde nós temos o maior número de doenças autoimunes. Mas não é qualquer sol e qualquer hora. Nós temos que ir ao sol entre 10 da manhã e 3 da tarde, sem protetor solar, entre 20 e 30 minutos. Isso depende da cor da pele, da idade da pele, mas este é o horário de pegar sol. Por quê? Porque quando está a menos de 45 graus o sol com a atmosfera, os raios ultravioleta B, que são os raios que nos interessam, não atravessam a atmosfera. Então, nós temos que ir ao sol quando a nossa sombra for igual ou menor que a nossa altura. Aí nós estamos adquirindo a vitamina D. Se não tivermos relógio para marcar, quando a pele ficou um pouquinho rosadinha,
Pode sair do sol, porque já adquiriu aquela dose fisiológica de vitamina D, que é entre 10 mil e 20 mil unidades que a natureza nos dá gratuitamente. Esta é a dose fisiológica de vitamina D. Claro que a pele tem a ver com isso. Quanto mais escura a pele, mais nós precisamos de exposição solar para adquirirmos a nossa vitamina D. E aqui nós temos, então, trabalhos do Lancet, em 82, que falam dessa situação de cor da pele e absorção de vitamina D. O peso também conta. Se nós temos um indivíduo mais obeso, nós temos que dar 1,5 mais vezes de vitamina D até 3. Então, o peso é importante também. E aqui tem um trabalho também falando sobre justamente essa questão de peso e vitamina D, de gordura e vitamina D. Bom, os tempos de heliofobia, que é o que eu tinha falado antes, levaram à pandemia mundial de deficiência de vitamina D. Hoje, para cada 10 pessoas do planeta, 9 têm insuficiência ou deficiência de vitamina D. Então, pelo menos 9 milhões de pessoas adquirem a tuberculose. Depois vocês vão ver porque eu falo tanto da tuberculose. Tuberculose é tratada pela vitamina D. E hoje nós temos todo esse número, incluindo 1 milhão de crianças. Vejam que 4 mil pessoas por dia morrem no planeta em função da tuberculose por falta de vitamina D. E o mais interessante é que ela está aí de graça, né? A não ser nos países nórdicos, né? Ou, enfim, longe da linha do Equador. Então, isso foi publicado no Lancet, em dezembro de 2015, que é essa questão da tuberculose. Em 2002, foi quando o Dr. Cícero Coimbra, médico gaúcho, formado em 79 aqui na URGS, e que depois fez o seu pós-graduação em neuropediatria em Miami, não satisfeito com a neuropediatria, porque ele viu que, na verdade, nós estamos tratando sintomas e não buscando a causa das doenças. Ele foi fazer um pós-graduação na Suécia, onde trabalhou só em pesquisa. E depois voltou a São Paulo, onde botou o seu laboratório na Unifesp de pesquisa, e atendia pacientes, então, lá. Bom, em 2012, então, aí foi descoberta a vitamina D como a molécula do século. E vejam quantas coisas a falta de vitamina D nos dá. É uma série de doenças que vêm em decorrência da falta de vitamina D. Só que houve um erro muito grande aqui. A Organização Mundial de Saúde estipulou em 2010 como 600 unidades a dose ideal por dia. Se vocês pegarem um polivitamínico e olharem, dentro desse polivitamínico, de A a Z, como dizem, tem 400 unidades de vitamina D. Isso não é nada. Isso nem movimenta o resultado que nós temos no exame laboratorial. Então, é um erro estatístico isso. Aqui tem mais trabalhos que mostram que isso é um erro, é uma falha. Aqui temos mais outro trabalho também, numa revista de nutrição, também falando sobre o mesmo erro que nós temos no quanto é a dosagem de vitamina D. Hoje nós sabemos que, quando existe um resultado abaixo de 20 nanogramas por litro, nós dizemos que isso é insuficiente. Quando nós temos abaixo de 30, ou entre 20 e 30, é deficiente. Quando nós temos, então, e o normal seria entre 40 a 100. Isso é um problema muito sério. Quando eu recebi de presente de um paciente meu, há 4 anos atrás, um paciente ortopédico, que eu alonguei uma perna porque tinha uma deficiência por uma doença autoimune e tratava em São Paulo com o Dr. Cícero, me deu de presente o livro de vitamina D, que eu devorei num fim de semana e disse, meu Deus, eu procuro os melhores clínicos para me tratar e fazer os meus check-ups. Nunca ninguém sequer pediu a minha vitamina D.
Então, uma coisa que hoje, na minha cabeça, é impraticável. Então, eu pedi a minha vitamina D e deu 18. Não podia ser diferente. E isso que eu não fico escondido dentro de casa. Então, isso mostra que realmente a deficiência de vitamina D é muito grande. Nessa sala aqui, provavelmente, a grande maioria tem deficiência de vitamina D. Claro, como aqui tem muito nutrólogo e que interessado nessa, provavelmente já sabem e tomam as suas vitaminas D. Né? Nós temos vários estudos que mostram que se nós fôssemos dar para a vitamina D na dose indicada, para cada 100 unidades internacionais, nós mudaríamos apenas 0,7 no resultado. Então, isso é nada. Para um exemplo, se nós tivéssemos um paciente com 14 de resultado de vitamina D e dessemos essa dose de 600, nós íamos para 18,2, que continua insuficiente. A Suíça do hemisfério norte é uma exceção. E ela é uma exceção porque em Leiden, acima das montanhas, na Suíça, e aqui temos mais, a exposição solar é muito grande. É o tempo inteiro, está acima das nuvens. E lá ficou famoso esse médico, Dr. Auguste Rollier, que eu me lembro, quando eu era bem jovem, eu sabia que tinham algumas pessoas de famílias muito abastadas que tinham problemas de pulmão, tuberculose, e iam se tratar nas montanhas da Suíça. E nas montanhas da Suíça, então, Auguste Rollier criou este centro onde as pessoas iam fazer helioterapia. A grande, esmagadora maioria com tuberculose. Aqui estão as crianças com tuberculose, muitos com tuberculose óssea, que estão expostas ao sol para fazer, então, esta helioterapia. Aqui as crianças tendo aula, sem roupa, praticamente, na neve, pegando o sol e o professor ali ao lado. Aqui brincando dessa forma, e aqui nós temos, então, uma criança agradecendo ao sol por tudo aquilo que está trazendo de bom para ela. Então, uma das coisas que muito iam para lá é o mal de pote. Talvez muitos de vocês não tenham visto, mas eu, quando fiz minha residência em São Paulo, tinha um centro muito grande de coluna lá. Para quem não sabe, eu sou ortopedista de formação, e lá eu vi muito mal de pote. A destruição do corpo vertebral com compressão da medula e, às vezes, com paraplegia que o paciente apresentava. Esse é o aspecto clínico do mal de pote. Uma grande cifose, uma deformidade muito impressionante com compressão medular. E aqui nós temos uma paciente do Dr. Auguste Rollier, já com paraplegia, nesta situação, que após 15 meses de exposição solar, ou seja, de tratamento com vitamina D, ficou nesta situação. É a mesma paciente, 15 meses depois, e corrigindo, então, a sua deformidade. E aqui, 25 anos depois, casada, fazendo medicina e praticando todos os esportes. Aqui um outro paciente, 4 anos de idade, com uma série de problemas, fístulas e tudo mais pela tuberculose e caquético, e 1 ano depois, esse era o aspecto da criança bem corada, gordinho e bastante saudável. Só que um dia resolveram botar vidro, e os raios UVB não atravessam os vidros. E aí os pacientes começaram a piorar. Eu recomendo para os meus pacientes, muitas vezes são pacientes idosos, com dificuldade, que peguem em casa sol naquele bom horário entre 10 e 3 da tarde, com pouca roupa, com vidro aberto, porque se fechar o vidro, o que acontece é que nós não temos a captação do raio UVB na pele. Feita essa introdução, nós vamos falar agora como funciona o protocolo Coimbra. E a principal questão no protocolo Coimbra, tratamento com altas doses de vitamina D, é que nós tratamos a causa do problema.
Isso sempre teve com o doutor Cícero essa busca constante por saber a causa. Nós não tratamos o sintoma. Senão, nós vamos ficar numa situação como essa. Estão aí os dois médicos resolvendo o problema, que é água no chão. Estão ali secando água e ninguém se lembra de fechar a torneira. Como é que nós fazemos? Primeiro, nós temos uma consulta extremamente longa. A primeira consulta do protocolo é de, no mínimo, 3 horas. E pode ir a 4 horas. Nem o paciente, muitas vezes, acredita nisso. Meus colegas, às vezes, me dizem, mas o que tu fala com o paciente durante 3 horas? Bom, a anamnese é extremamente longa. É perguntado para o paciente tudo sobre o parto do paciente, sobre a gestação, se a mãe usava drogas, se fumava, se bebia num estresse constante. Tudo isso faz parte do que o paciente vai trazer depois para a sua vida adulta. A importância da questão do parto. Quer dizer, hoje nós sabemos que se a criança não passar pelo canal de parto, essa criança não ganha todas as bactérias que ela precisa para ter no seu intestino. E hoje, infelizmente, tem muito parto que é cesárea. Quando nasceram 2 dos meus netos emprestados, porque são netos da minha namorada, eu estive presente no parto. E o que eu fiz é que se faz em alguns hospitais da Alemanha, que é botar um chumaço de gaze na vagina e pincelar a boca da criança, porque 2 não puderam, por tamanho e tudo mais, nascer por via baixa. Então, como a criança não passou pelo canal de parto, levamos o canal de parto até a boca. Então, isso ajuda bastante e é uma coisa recomendada. Então, desde essas situações de nascimento, depois passando pela infância, onde eu vou ver que a maioria dos meus pacientes teve todas as ites possíveis, amidalites e faringites, tomaram muito antibiótico, isso aí é a grande maioria. Então, com tudo isso, a gente vai montando uma situação que vai nos trazendo até os dias de hoje, adulto, com a sua doença. Temos que explicar para o paciente o que é uma doença autoimune. Essa consulta leva 3 horas porque ele precisa sair dali sabendo, primeiro, o que é uma doença autoimune, coisa que, às vezes, ele vem de outros colegas que dizem, olha, a doença autoimune não sabe de onde vem bem essa tua artrite reumatoide ou esse teu lúpus, e, bom, isso é uma doença que vai ter toda a vida, nós vamos levando e tal. Ele chega cheio de dúvidas. Não, ele tem que sair dessa consulta sabendo por que ele tem uma doença autoimune, o que é uma doença autoimune. O que ocorre é que, fazendo uma metáfora, nós temos um exército no nosso corpo de defesa. Esse exército, ele não está fraco. Pelo contrário, às vezes ele está muito forte. Ele está desregulado. O que existe no nosso sistema imunológico é uma disfunção do sistema imunológico. E aí, o que acontece é que ele pode realmente, com um general meio louco nesse exército, fazer bobagem. Aí o paciente me diz, doutor, mas tem um problema, o senhor vê, eu tenho esclerose múltipla, agora me apareceu uma psoríase e minha endócrino me disse que acha que eu estou com doença de Hashimoto, estou com uma tireoidite de Hashimoto. Meu Deus, 3 doenças no mesmo paciente? Doutor, isso não é muito azar? Então, o que tem que entender é o seguinte, não são 3 doenças. Esse paciente tem uma doença só, que é a disfunção do sistema imunológico. Ele tem 3 manifestações diferentes da mesma doença. O que me preocupa quando chega um paciente com vitiligo e eu explico que vai ter que ter uma dieta, que vai ter que tomar muita água. Ele diz, pá, doutor, sabe de uma coisa? Eu acho que tanto sacrifício, é só umas manchinhas, eu no rosto ponho uma base, fica tudo bem. Eu não sei se vou fazer. Mas depois que se explica isso, ele sabe que daqui 2 meses ele pode ter uma esclerose múltipla, porque eu não atendi a doença na sua base.
Ou seja, não adianta eu ter psoríase e botar pomada de corticoide nas lesões. Não é de lá a doença. Ela está lá, mas ela é do sistema imunológico. Temos que tratar na origem. Então, o paciente tem que entender muito bem isso. Como ele tem que entender que os sintomas iniciais, isso fica muito claro na história, no detalhe, começa com fadiga. Fadiga é um dos primeiros sintomas da fadiga e intolerância ao calor. São os primeiros sintomas de uma doença autoimune. Algo não está bem se isso começa a acontecer. E fadiga não é cansaço. Fadiga é uma coisa muito séria. O paciente não tem condições nem de sair da cama de manhã. E aí é explicado para o paciente, na história eu pergunto, o senhor toma, ou a senhora toma banho quente, bem quente e longo? Aí dizem, eu tomo, eu tenho fibromialgia, artrite reumatoide, me dói as juntas, o banho quente me relaxa, é maravilhoso. Então é explicado para o paciente, porque ele tem que entender como funciona esse sistema imunológico, que quando ele entra num banho quente com 36,5 de temperatura corporal, depois de 15, 20 minutos de banho, às vezes leva tudo isso, esse paciente está com uma temperatura corporal de 37,5 a 38. E o sistema imunológico lê isto como febre. E se tem febre, vamos ao ataque. Algo não está bem. Então é interessante porque uma das minhas pacientes de esclerose múltipla me disse claramente, doutor, pode parecer meio louca, mas eu estou no meio do meu banho e eu começo a ficar cega de um olho, que foi o primeiro sintoma que apareceu quando teve esclerose múltipla, de tão rápida que é a resposta do sistema imunológico. Então, assim como o paciente diz, bom, no fim do dia eu tomo aquele banho quente, doutor, eu fico imprestável, tenho que cair numa cama. Acho que deve ser o relaxamento que o banho dá. Não, não é. É fadiga, sintoma de doença autoimune. Nós estamos, como diz o gaúcho nessa hora, indicando com o sistema imunológico, provocando, cutucando o leão com vara curta. E aí se manifesta a doença. Como se manifesta quando existe infecção urinária, um dos piores inimigos que nós temos para a doença autoimune, para o tratamento com altas doses de vitamina D. E aí os pacientes têm que aprender no meu consultório, bem claramente, estranham quando a gente pergunta, como é que tu te limpa quando tu faz cocô? E o paciente diz, mas como? Por incrível que pareça, algumas se limpam ainda de trás para frente. E aí tem repetidas infecções por Escherichia coli. Então, é ensinado a se lavar, botar um Sabofem ou qualquer outro sabonete antisséptico e passar um pouco de nebacetim na região perianal quando tiver terminado. Então, tudo isso, imaginem, faz parte dessas 3 horas de consulta, onde a gente tem que até ensinar como se limpa quando faz cocô. Mas é fundamental. Tá? Então, o banho quente é explicado, a fadiga, o calor, e aí vem a principal pergunta que eu faço. Vocês, eu digo vocês porque geralmente vem 3, 4 pessoas, doença autoimune, os pacientes já estão em tratamento há anos sem resultados, e aí vem muita gente. E eu digo, vocês já ouviram falar que a vitamina D é um negócio muito perigoso, que intoxica, que pode paralisar o teu rim, que pode te levar para fazer uma hemodiálise? Aí alguns pacientes dizem, acho que não, né, doutor? Acho que não. Aí eu digo, pois é verdade. Quando os outros médicos, e não faltam médicos para detratar o protocolo Coimbra, né, disserem que vitamina D pode provocar tudo isso, pode mesmo. Só que nós sabemos como evitar isso. O médico treinado pelo Dr. Cícero sabe como evitar. E eu explico a vocês. Hoje, imaginando que daquele lado de lá é o intestino, que essa porta é a parede do intestino, que aqui onde nós todos estamos é a nossa corrente circulatória, e que aqui nessa janela é o rim,
Hoje, o cálcio que está vindo aqui para nós, circulação, está passando por essa porta aqui, parede do intestino, pelo buraco da fechadura, por baixo da porta, por uma fresta ou por outra. Quando a gente dá altas doses de vitamina D, nós estamos escancarando essa porta. E aí todo o cálcio vem para cá. E nós jogamos todo esse cálcio para o rim. Se eu não tomar 2,5 litros de água por dia para lavar o rim, para botar esse cálcio para fora, ele vai se depositar nos túbulos renais, dando nefrocalcinose, e é grave. E aí eu digo, a senhora ou o senhor pode ir para o hospital nesta hora e o médico certamente vai dizer, viu, eu disse, não pode tomar altas doses de vitamina D. Então, nós temos que ter uma dieta completamente restritiva de cálcio, ou seja, nós temos que bloquear a entrada e facilitar a saída. Com isso, nós estamos bem, mas não é suficiente. Eu tenho que ter segurança disso. Então, de 3 em 3 meses no primeiro ano, o paciente faz uma calciúria de 24 horas. Eu meço quanto cálcio está passando pelo rim em 24 horas. Pote pequeno, pote grande, faz xixi no pequeno, põe no grande, junta todos aqueles 2,5 litros, 3 litros d'água, alguns pacientes até mais, e nós vamos medir. E esse número não deve passar de 250 miligramas por litro. Tá? Ou 300 na amostra toda. Então, com isso, nós estamos, nos garantindo de que esse paciente está com bom controle. Mas, além disso, esse paciente sabe quais são os sintomas que ocorrem se estiver depositando muito cálcio no rim, que são náuseas muito intensas e prolongadas por mais de um dia, boca seca e sede. Tomando 2 litros a 3 de água, ter boca seca e sede, certamente alguma coisa não está bem, e ele já sai da primeira consulta com um pedido de calciúria de 24 horas sem data para fazer se tiver problemas. Então, isso é o que nós temos para falar sobre intoxicação de vitamina D e os mecanismos de controle. Depois disso, eu tenho que fazer o paciente entender de onde vem a doença dele. Porque se eu souber de onde vem, eu posso me prevenir melhor contra esta doença. Então, aí entra uma pequena aula de genética que é dada para os pacientes. E aqui nós estamos vendo, vamos ver como funciona. Nós temos aqui uma célula do sistema imunológico. Nós temos a vitamina D3, a vitamina D, que passou pelo fígado e entrou na nossa célula imunológica sob a forma de 25-hidroxi, e ali, sob a ação desta enzima 1-alfa-hidroxilase, se transforma na forma ativa da vitamina D. Essa vitamina D passa pelo receptor da vitamina D, Vitamin D Receptor. E a vitamina D, o que ela vai fazer dentro da célula do sistema imunológico? Ela vai diminuir as células TH17, que eu já vou mostrar o que é. Ela, além disso, vai aumentar as catalecidinas e beta-defensinas, o que é ótimo para nós, e vai também aumentar os linfócitos T reguladores, que também é bom para nós. Então, neste processo, pode acontecer polimorfismo, defeito aqui, e aí não acontecer isso, mas, se tudo ocorrer bem, esse paciente tem diminuição de TH17 e aumento das células dos linfócitos T reguladores, catalecidinas e beta-defensinas. O Google Acadêmico foi uma das melhores coisas que eu aprendi com o Dr. Cícero Coimbra. É o meu oráculo, o nosso oráculo. Então, qualquer coisa, eu vou lá e ponho no Google Acadêmico, são trabalhos publicados, e aí nós vamos ver, então, o que acontece se eu botar TH17 e o nome da doença autoimune.
Se eu ponho lúpus e TH17, tem praticamente 42 mil trabalhos falando sobre o aumento de TH17 no lúpus. Se eu botar esclerose múltipla, quase 51 mil trabalhos falando sobre isto. Se eu botar psoríase, 35 mil. Se eu botar câncer, quase 100 mil. Então, eu estou vendo, existe uma relação clara, nós estamos buscando causas entre aumento de TH17 e todas essas doenças. Autismo, que é uma novidade, nós estamos tratando, desde o ano passado, autistas pelo protocolo Coimbra, porque existe também um aumento de TH17 no autista. E se eu botar TH17 e vitamina D, nós vamos ver que tem quase 30 mil trabalhos falando que vitamina D suprime TH17. Então, se todas essas doenças têm aumento do TH17 e eu dou vitamina D e diminui, bom, eu estou tratando o problema no seu nascedouro. Ou seja, a vitamina D suprime TH17. Agora, vamos colocar isso aqui de novo, e a pergunta é o seguinte: eu tenho esta célula do sistema imunológico. Ou seja, a medicina tradicional faz o quê? Sistema imunológico, esse exército, está atacando o próprio corpo. Uma das soluções bem simplistas é fácil: vamos matar metade do exército. Não vai atacar tanto, o paciente vai ficar melhor. Não sei o que vai acontecer se ele tiver uma pneumonia, uma outra doença, como numa quimioterapia. Ou nós damos a vitamina D, que regula isto, mas não mata esta célula. Hoje eu sei que nós não somos escravos dos nossos genes. Quando eu entrei na faculdade de medicina, era diferente. Eu entrei em 1967. Tenho 47 anos no fim desse ano de formado. Então, nós sabíamos que está lá no gene, acabou. É aquilo ali. Hoje nós sabemos que não é bem assim. E aí eu explico ao paciente o que eu digo para vocês agora. Essas são duas fitas de DNA. Nessas duas fitas de DNA, eu vou representar dois genes, que são chamados de alelos, é o mesmo gene, e são chamados de alelos. Junto ao gene, nós temos uma situação que é o promoter, que faz parte do gene, e aqui eu estou representando separado, mas ele faz parte do gene. É ali que as mudanças vão acontecer. O que está dentro desse retângulo não muda, é o DNA que nós vamos passar para todos os nossos descendentes. Bom, eu marquei com um X este gene, que é o gene, por exemplo, da esclerose múltipla. E eu preciso, como a gente fala em que o gene se expressa dessa maneira ou daquela maneira, que existe uma expressão genética, nós vamos usar, então, essa metáfora para dizer aqui na nossa explicação que o gene fala. E este gene só diz bobagem. Nós temos que calar a boca desse gene. E para calar a boca desse gene, a gente usa um metil, que vai funcionar como um esparadrapo na boca do gene. Então, nós temos uma enzima chamada DNA-metiltransferase, que vai fazer, como o nome diz, a transferência de metil para o DNA. Vai jogar lá e nós vamos ficar com este gene metilado, calado, esparadrapado. Isso nós chamamos de metilação do DNA, que é esta mágica maravilhosa. Sempre que eu explico isso para os pacientes, nesse momento eu digo, quem não acredita em Deus, quando lembra que Einstein dizia que um dia Deus e a ciência vão se encontrar, é mais ou menos por aqui. Bom, só que nós precisamos ter uma fábrica de metil, porque nós temos vários genes doentes. Não só esse da esclerose múltipla. Nós temos 3 tipos de genes. Aquele que se manifesta quando nasce, por exemplo, síndrome de Down. Nós temos aqueles genes que têm predisposição
a ter a doença, como das doenças autoimunes, e nós temos genes que nós sujamos. Tomem nota, Ben Lynch. Se vocês botarem no YouTube Ben Lynch, vocês vão ouvir a pessoa que mais fala sobre isso. Ele tem um livro chamado Dirty Genes, que é maravilhoso. Então, nós temos que ter no nosso organismo uma fábrica de metil para atender toda essa demanda de genes que precisam ser metilados. E essa fábrica é S-adenosilmetionina, SAMI, que produz, entrega para o DNA metiltransferase, que joga lá no promoter do gene, desde que exista vitamina D em quantidade suficiente. Só que essa vitamina D em quantidade suficiente passa pela resistência à vitamina D que o paciente tem por polimorfismo no receptor da vitamina D, no 1-alfa-hidroxilase. Ele tendo isso, nós temos que dar por uma dose maior. Por quê? Porque como receptor é como se fosse uma fechadura na célula, que a vitamina D, que é a chave, vai entrar. E aí, se tem polimorfismo, defeito, porque entregaram uma planta errada de como se constrói uma fechadura, tem que forçar a chave. E isso é a alta dose de vitamina D que a gente dá. Nós precisamos de matéria-prima para produzir metilfolato. E a matéria-prima, para produzir metil, matéria-prima é metilfolato, que é a vitamina B9 que tem nas folhas verdes cruas. Bom, então, é metilfolato, não é ácido fólico. Ácido fólico é a invenção da indústria que se aproveitou do fato de ser muito termolábil o metilfolato e criou um que resiste ao calor e que se transforma em metilfolato no rato. No ser humano, não. 2% se transforma. Então, nós temos problemas aí. E grande parte dos autistas que nós temos hoje são em função de usar ácido fólico e de não ter vitamina D suficiente, porque todas as grávidas também são deficientes de vitamina D e, via placenta, não passam para os fetos a vitamina D necessária. Mas nós temos que ter também esta enzima, que é super importante e é muito falada pelo Ben Lynch, metileno tetraidrofolato redutase, que 40% até 60% da população tem polimorfismo. E nós medimos isso, que pode ser em heterozigose, em homozigose, de qualquer um das duas enzimas que a gente solicita, que é o C677T e o A1298C. Esse é um exame barato, custa R$290 ou alguma coisa assim, porque os convênios, às vezes, complicam e não pagam isso. Seguindo, o metilfolato participa na formação de serotonina, esse importante neuromodulador, hormônio do bem-estar, que, quando está reduzido, aumenta o cortisol. E o cortisol é o hormônio do estresse. A doutora Denise falou muito bem e comparou com o leão, e eu sempre falo isso. O estresse é maravilhoso. Os nossos antepassados vinham caminhando, vinha um leão, e eles tinham estresse, aumentava a adrenalina, cortisol, vitamina B3 no músculo, e eles estavam prontos, ou para correr, ou para enfrentar. Só que tem gente que vê leão todos os dias. E é esse estresse crônico que leva a isso. Então, invariavelmente, na história dos pacientes, sempre eles saem, eles não se davam conta, mas aí começam a ver que foi o ano que a mãe morreu, que se separou do marido, que teve não sei o quê, que o filho foi preso por drogas. Nós estamos falando em estresse desse tipo, estresse grande e prolongado. Quantas vezes vocês ouviram a história da mulher que se separou do marido, perdeu um filho e ainda por cima depois teve câncer de mama? Não é o acaso, teve câncer de mama por tudo isso, né? Por quê? Porque o cortisol vai lá e desmetila o DNA. Ele tira o esparadrapo da boca do gene. Então, nós, desse lado, botamos esparadrapo e lá tiramos esparadrapo. E isso é um equilíbrio instável. O que aconteceu? Quem tem esclerose múltipla aos 25 anos
Até lá, o gene estava lá, mas a doença não se manifestou. Porque tem irmãos univitelinos, gêmeos, que um tem uma doença e o outro não tem. Por quê? Porque o gene está metilado, calado. Mas aí o estresse faz com que desmetile. E aí começa a apresentar a doença. A serotonina tem a ver tudo com o intestino e desbiose. Então, quem tem desbiose, quem não consegue, por exemplo, evacua uma vez por semana ou duas, tem baixa serotonina, aumenta o cortisol, desmetila e também ajuda na doença. A relação entre intestino e cérebro é claríssima. Aquele sujeito que não evacua, aquele sujeito que tem o intestino cheio de fezes, como é que ele fica? Enfesado. O português diz tudo. Enfesado vem de fezes. Então, existe uma relação muito clara. E a serotonina é eliminada pela urina e o metabólito chama-se ácido 5-hidroxiindol acético. Se eu posso medir vitamina D, posso saber o polimorfismo, posso medir na urina de 24 horas aqui, posso medir a serotonina, posso medir o cortisol. Se eu fico com todos esses números na minha mão, eu posso saber como é que está o ciclo dos folatos desse indivíduo e saber e entender que, puxa, ele não tem serotonina, nós precisamos dar serotonina, precisamos dar triptofano, que durante o dia se transforma em serotonina, durante a noite em melatonina, com o cuidado, muitas vezes, de no indivíduo muito nervoso, irritado, agregar niacina à serotonina. Por quê? Porque existe uma coisa que, se vocês também quiserem uma aula boa, botem triptofano steal, roubo do triptofano, no YouTube, e vocês vão ver que no indivíduo muito nervoso, e o nosso organismo não sabe por que está nervoso, pode imaginar que seja um leão perseguindo, então precisa de vitamina B3, precisa de vitamina B3 no músculo. Então, na verdade, quando se transforma o triptofano em melatonina, em serotonina, existe um roubo desse triptofano para transformar em vitamina B3, niacina. Então, a gente dá niacina junto para dizer para o nosso organismo, não rouba, eu vou te dar aqui vitamina B3. Então, a gente agrega ao tratamento a vitamina B3 não flush, porque pode dar um rush cutâneo muitas vezes. Bom, como se ajusta a dose? Se ajusta a dose pelo PTH no nosso protocolo. Ou seja, as doses de vitamina D, para que vocês tenham ideia, nas doenças mais sérias, é de 1.000 unidades por quilo de peso. Ou seja, um indivíduo com esclerose múltipla, que chega lá com 80 quilos, vai receber 80.000 unidades de vitamina D de saída. E se chegar numa cadeira de rodas e estava há um mês atrás bem, a gente agrega até 20%, 25% nesta dose de vitamina D. Para que você tenha ideia, quem não conhece o protocolo, eu tenho pacientes com 250 a 300 mil unidades por dia de vitamina D. E tudo isso muito bem controlado daquele jeito que eu já expliquei para vocês. Bom, então, nós damos... O sujeito chega nesta situação. E eu tenho que baixar o PTH, que é o meu marcador, o paratormônio, que nos mostra o metabolismo do cálcio. Ele é de 10 a 65. Quando eu chegar com paratormônio em 6, 8, 10, eu posso dizer ao paciente que a doença está desligada. Não curada, desligada. Então, o paciente chega com a vitamina D em 20, paratormônio lá em 80, e aí a gente, para baixar o paratormônio, aumenta a vitamina D, que vai, na segunda consulta, já aparecer com 180, 250, para pânico do laboratório, dos outros médicos que tratam, e dizem, ó, isso aqui é problema, não pode ter tanto. Né? Então, a gente aumenta tanto quanto necessário para que o PTH baixe. Na segunda consulta, a gente vê esses números e faz o ajuste de dose, sabendo, através de regra de 3 e outros cálculos, quanto que nós temos que dar mais
para que a gente consiga fazer o PTH baixar. Quando nós temos uma resistência à vitamina D, nós damos uma dose de vitamina, aliás, é a vitamina D, nós damos uma dose que alcance aquela resistência. Se o sujeito está muito estressado, e o estresse nós vimos que é o fator desencadeante, sobe a resistência e nós temos que dar mais. O que nós estamos vendo, e há 2 semanas atrás, com o Dr. Cícero, nós estávamos falando sobre isso, é que tem alguns pacientes que estão conseguindo, através do entendimento de que essa questão mental ela não é só psicológica, ela é bioquímica, biológica, e que ele pode controlar, e pior, que ele causou a sua própria doença através do não controle do estresse. Ao contrário, ele pode, com as várias técnicas que hoje existem de controle da mente, melhorar isso, baixar a resistência, e aquela vitamina D passa a ser maior, porque baixou, aqui nós podemos começar a ter problemas no rim. E aí nós temos que baixar a dose de vitamina D. Eu tenho um paciente que já estava com 120 de vitamina, 120 mil, com 3 doenças autoimunes, espondilite anquilosante, Hashimoto, dermatite atópica, e que ficou muito bem. Hoje está com 20 mil. Então, é possível até que, graças ao controle da mente, nós consigamos baixar a dose de vitamina D. E isso nós temos que dividir com o paciente. Essa responsabilidade de promover a sua própria cura. Então, é isso que nós vamos buscar com o tratamento pelo protocolo. O protocolo Coimbra não é só vitamina D. Se eu fosse falar sobre tudo aqui, eu precisaria de mais 2 horas. Mas eu vou dizer assim, magnésio é fundamental, e magnésio nós damos numa dose alta. Eu, que não tenho doença autoimune, tomo 9 cápsulas de cloreto de magnésio de 500 miligramas por dia. Isso dá 600 miligramas de magnésio elementar, já que no cloreto de magnésio, só 12% é magnésio elementar, elemento magnésio. Então, nós precisamos dessa dose maior. Existem outras formas. Eu dou cloreto porque é barato. Se dá diarreia e está difícil de controlar, que muitas vezes dá, eu tento trocar por quelado, enfim, glicina, e aí a gente vê. Também nós damos, além disso, melatonina, quase que invariavelmente. Melatonina é um importante neuroprotetor, e os pacientes, na segunda consulta, quando a gente pergunta, porque a primeira coisa que desaparece com o tratamento é a fadiga. Pacientes, 1 mês depois, doutor, eu estava me sentindo muito bem já, bem disposto e tal. E aí, quando pergunta sobre a melatonina, eles dizem, doutor, a melatonina... Porque a melatonina faz dormir muito bem, lembrar de todos os sonhos. Mas o mais importante da melatonina é que ela atua, ela é produzida pela glândula pineal, e a glândula pineal é a regente da nossa orquestra hormonal. Nós precisamos ter uma glândula pineal que funcione muito bem, e a melatonina faz isso. Ômega 3 também se dá, e se dá um polivitamínico, foi citado aqui, colina, selênio, vitamina B2, riboflavina, vitamina B6, tudo isso faz parte de um polivitamínico que, principalmente nas neurodegenerativas, a gente agrega ao tratamento. Então, vamos ver alguns casos. Esse paciente com lúpus, vejam aqui, depois de 9 meses de tratamento, aqui o lado direito, aqui o lado esquerdo, vamos passar meio rápido por isso, psoríase, depois de 6 meses de tratamento, as costas. Essa é uma paciente minha com melasma, que 10 meses depois já estava muito melhor. Vejam, na testa diminuiu muito. Aqui, caso de esclerose múltipla, com 1 ano depois do tratamento. Então, vejam, antes e depois a ressonância. Aqui mais um caso. Aqui mais um caso. Essa aqui é uma esclerose concêntrica de Baló, é bastante grave, e aqui tem 5 anos depois a cicatriz apenas da lesão. E aqui uma lesão medular também, com 2 anos depois
de tratamento. Esse caso aqui, para mim, é muito emblemático. Eu sou um ex-ortopedista e recebo, bem no início, um paciente com púrpura trombocitopênica. Eu digo, meu Deus, púrpura trombocitopênica. Fui lá estudar púrpura trombocitopênica. Esse paciente tinha sempre 7 a 9 mil de plaquetas. Nunca passava disso. Quando ele ficava mal e fazia uma pulsoterapia, altas doses de corticoide endovenoso, ia a 23, uma semana depois caía para 7 a 9. Eu dei só 30 mil de vitamina D para esse guri de 16 anos de idade. Ele chegou para mim aqui, 7 mil. 2 semanas depois, a mãe liga chorando. Doutor, 29 mil, ele nunca teve assim. 2 semanas depois, dia 12 de 12, 155 mil. 233, e assim vai, ele está em 213 mil plaquetas há mais de um ano. E ele estava programado já para fazer uma esplenectomia, que é o tratamento que se faz adicional nesses casos de púrpura. Os pacientes vêm, doutor, é bom também com enzima Q10? Digo, pode dar? Posso. Isso é bom, vai te melhorar as tuas mitocôndrias. Quando tem um problema muscular, é importante. Isso é bom, isso é bom. Daqui a pouco ele me liga e diz, bom, doutor, está custando 2.500 por mês a receita. Então, tu tem que dar uma coisa que depois tu vai, conforme a necessidade, agregando. O tratamento é um processo. Né? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre vitamina D e gravidez e placenta. Nós temos 112 mil trabalhos que falam sobre isso. Então, vitamina D e placenta, nós temos mais de 30 mil publicações. Nós temos aqui vitamina D, placenta e gravidez, trabalhos científicos falando sobre a importância. Toda mulher grávida tem que tomar 10 mil unidades desde o início da gravidez e, pelo amor de Deus, não tomar ácido fólico. Tem que tomar metilfolato. Então, com isso, nós vamos ter uma gravidez que vai gerar uma criança que eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Então, existe realmente, a placenta contribui para a circulação da vitamina D durante a gravidez. E nós sabemos que, em 1975, nos Estados Unidos, tínhamos uma criança autista para cada 5 mil crianças. Hoje, nós temos uma criança autista para cada 47 crianças. Isso é uma catástrofe. É uma catástrofe. Daqui a pouco nós vamos ter uma criança autista para cada criança normal. Como é que vai sustentar? Nós estamos falando tanto agora da previdência, com metade da população não podendo trabalhar porque é autista. Então, é um problema seríssimo, seríssimo. E isso se deve, claro, a todo o nosso estilo de vida, desmetilação do DNA, ondas eletromagnéticas, micro-onda, antenas de telefonia móvel. Tudo isso faz parte do processo que está nos deixando cada vez mais doentes. Às vezes me dizem, pô, hoje tem muito mais câncer do que tinha antigamente. Certamente alguém vai dizer, não, se faz mais diagnóstico hoje. Não, nós temos mais câncer mesmo. Tem mais câncer mesmo, porque nós estamos produzindo os nossos próprios cânceres. Então, aqui nós temos, então, trabalhos, quer dizer, além dos efeitos clássicos sobre o metabolismo do cálcio, a vitamina D tem um efeito fundamental no sistema nervoso. Nós temos aqui 11 mil trabalhos falando sobre vitamina D e autismo. Então, existe um link muito claro entre a deficiência de vitamina D e o autismo. E aqui vem aqueles números que eu já tinha falado para vocês do aumento da incidência de autismo. Né? É uma epidemiologia que acompanha a deficiência de vitamina D da mãe. Então, temos um trabalho aqui, deixa eu ver se é esse. Esse aqui é um trabalho feito aqui em Minas Gerais. 85% das mulheres grávidas têm deficiência de vitamina D. Então, nós vamos esperar o quê desse recém-nascido?
Se nós dermos vitamina D para todas as mulheres grávidas, nós vamos ter super bebês. Eles caminham antes, eles falam antes, eles são mais inteligentes, eles firmam a cabeça muito antes. Então, existe uma relação clara entre a deficiência de vitamina D e o desenvolvimento do cérebro da criança e do sistema imunológico da mãe. Resumindo aqui, toda mulher grávida tem que tomar 10.000 unidades de vitamina D. E também não tomar ácido fólico. A criança, para poder firmar a cabeça, leva mais ou menos uns 3, 4, algumas crianças, até 5 meses. E eu vou apresentar para vocês o Antônio, que tem 21 dias. Já está um tempão assim, não está cansado? Olha o olhar atento, 21 dias. Ai, meu Deus. Mas é que uma hora ele chega a Ô, Antônio, descansa esse pescoço, moleque. Agora vai dar uma levantadinha. Ó. Oi. Jaquinha. Tudo da Leonor. Filho. Está desencostada do lençol. Bebê. 0 dias de vida. E vou apresentar para vocês agora o meu neto emprestado, com 6 meses. Pode botar? Olha como ele já se levanta aqui. Ó. E o irmão mais velho dele, com 2 anos, que é fã dos Beatles, e que diz que ele mesmo se intitula Paul McCartney, ele está aqui aos 2 anos. Então, essas crianças, que eu convivo com esses 2 últimos, surpreendem no dia a dia, né? Estão muito adiante na escolinha, em tudo quanto é lugar. Eu agora vi com o Cícero no consultório dele uma criança que entrou a recém na escolinha e já tiveram que passar para outra turma, porque ele entrou e já estava meio, com 2 anos e pouco, já era meio monitor da professora, juntava bico para dar nas crianças que choravam e tal. Quer dizer, são crianças realmente super. Então, é importante que se adquira a vitamina D durante a gravidez. Então, existe uma relação clara entre a deficiência de vitamina D e o nosso problema de cérebro, de depressão e tudo mais. Então, se o paciente tem uma baixa exposição solar, ele tem deficiência de vitamina D, fica com depressão, leva ao confinamento, leva a menos sol ainda, menos exposição, e assim a coisa vai não crescendo. Então, aqui rapidamente eu vou mostrar no Google acadêmico, vitamina D e depressão, vitamina D e atrofia cerebral, 2.000 casos publicados, vitamina D e neurogênese no cérebro adulto. E aqui nós temos, então, um trabalho mostrando que, nesses casos aqui, foi provocada a deficiência de vitamina D, e nós temos um ratinho que tem, então, um polimorfismo que leva a não captar a vitamina D e o ratinho que tem a vitamina D. Nós podemos escolher qual dos 2 ratinhos a gente quer ser. E aqui o meu agradecimento para 2 pessoas que mudaram a minha vida, Dr. Michael Holly, cujo livro mudou a minha vida, e o Dr. Cícero Coimbra, com o qual eu tenho a alegria de poder estar todo mês com ele em São Paulo, atendendo no consultório e aprendendo cada vez mais sobre essa maravilha da vitamina D e do protocolo Coimbra. Muito obrigado pela atenção, e eu deixo aqui os contatos.